Graça e paz, povo de Deus. Amém. Podem se assentar. Que alegria poder estar aqui, poder ver gente, né? Porque ainda nós temos, já faz algum tempo que eu não ministro com o público. Então, é uma alegria poder estar junto com vocês, estar junto com a igreja de Cristo, né? Ultimamente, os nossos cultos na nossa igreja têm sido ainda de forma online, né? E estar com pessoas, estar ainda com quem você gosta, uma igreja amada, é um privilégio muito grande. Então, eu agradeço os pastores que me confiam o púlpito aqui nessa noite. Eu espero que eu possa abençoá-los, né, pastor? Né? E espero que, não eu, mas Cristo possa suprir a expectativa que você tem. Não sei como que está a sua alma, o seu espírito, o seu coração para receber a palavra de Deus, mas eu creio que já foi aberto o caminho para que a palavra viesse até nós nessa noite. Amém? Então, meus queridos, vamos meditar a palavra. Amados irmãos, eu não tenho um ministério específico voltado para a cura e libertação. Porém, eu creio que todas as vezes que a gente ministra a palavra, prega o evangelho, assim como o pastor Carlinhos enfatizou no início desse culto, um milagre acontece. Às vezes nós somos libertos simplesmente de ouvir a palavra, entender, compreender a mensagem. Às vezes não é nem necessário que a gente imponha as mãos ou ore. Simplesmente de ouvir a palavra, uma libertação, uma cura está acontecendo. E nessa noite eu quero compartilhar algo com os irmãos, não extremamente voltado para a cura e libertação, mas o princípio se aplica. Quando você recebe uma libertação em uma área da sua vida, quando você é curado em uma área, e normalmente quando esses encontros aconteceram com Cristo, né, normalmente Cristo dizia para as pessoas: vá e não peques mais. Ou seja, vá e creia e continue crendo nessa verdade. E assim você vai legitimar a sua cura, a sua libertação. Você não vai retornar ao lugar de onde você partiu, mas você vai seguir para frente. Você vai avançar, você vai crescer. Aleluia. Simplesmente vá e não peques mais. Simplesmente vá e coloque a minha palavra em prática. Aleluia. E nessa noite eu gostaria de falar a respeito. Eu normalmente coloco aqui um tema nas mensagens. E eu gostaria de falar a respeito da casa sobre a rocha. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 até o versículo 27. Que o seu coração se abra para a verdade, para o poder do Evangelho. Amém? Chegaram lá? Aleluias! Palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, normalmente quando a gente ouve especificamente esse relato de Jesus da casa sobre a rocha, a gente ouve essa história, isso que Jesus está concluindo o sermão do monte. Normalmente na nossa mente a gente desenha mais ou menos assim: um homem justo diante da palavra de Deus, colocando a sua fé em Jesus, e do outro lado um ímpio que não dá valor à palavra de Deus e não coloca a sua esperança. Normalmente a gente faz essa distinção entre
esses dois homens. Ah não, o primeiro é o justo, é aquele que ouviu a palavra, aceitou e edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o outro é um ímpio que fazia parte da multidão, viu Jesus de longe, ouviu a mensagem, mas não teve nem interesse. Só que quando Jesus está ensinando aqui, ele não faz essa distinção. Nesse momento, Jesus estava concluindo o Sermão do Monte, havia uma multidão ouvindo ele, havia também no meio dessa multidão discípulos dele e aquelas pessoas que tinham simpatizado com ele e decidiram segui-lo, porque creram nele. E Jesus não chama, olha, os justos aqui são os meus discípulos, mas vocês que são da multidão, vocês são ímpios. Eu sei que eu vou ministrar, eu vou pregar e vocês não vão aceitar. Jesus não faz essa distinção. Normalmente a gente faz. A gente pinta e desenha na nossa mente esses dois pontos. O primeiro é o justo, o outro é o ímpio. Só que Jesus não chama de ímpio. Jesus chama de insensato. E há uma diferença aqui. Normalmente quando a gente pega uma porção das Escrituras, a gente precisa de outra porção para fazer com que a gente entenda a ótica, o todo, o contexto. E olha só o que Mateus viu, olha só, desculpa, o que Lucas, o evangelista Lucas, viu falando a respeito desse mesmo relato. Lucas, no capítulo 6, versículo 47 e 49, se você puder abrir comigo. Olha só como Lucas viu esse mesmo relato de Jesus. Versículos 47 até o 49, olha só como Lucas descreve esse episódio. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, preste atenção agora, olha só, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. No versículo 49. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína daquela casa. O que Jesus está querendo te dizer aqui? Preste atenção, meus irmãos. Esses dois homens, eles estavam expostos à mesma palavra, no mesmo ambiente, no mesmo terreno. A diferença é que um, ouvindo a palavra, para construir a sua casa, ele cava fundo e lança os alicerces. Mas o homem insensato simplesmente ouve. Ele não cava fundo, ele não lança alicerces, ele simplesmente ergue a casa, sem fundamento. Mas eram homens que estavam ouvindo a palavra, expostos ao mesmo ensino de Cristo, mas um se interessou mais. Dentro da igreja nós temos também esses dois tipos de pessoa. Aqueles que se interessam, ouvem a palavra e cavam fundo sobre ela, decidem viver até a vírgula dessa palavra. Mas tem aqueles que simplesmente ouvem, acham o sermão bonito, acham a eloquência do pregador bonito, acham a mensagem agradável, mas é só nesse momento aqui. O homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele cava fundo na palavra, não somente no momento de culto, mas na segunda, mas na terça, mas na quarta. Ele vai se aprofundando na palavra. Ele não desiste. Ele não fica de mensagem em mensagem esperando que uma revelação venha. Ele vai buscar, ele vai cavar, e enquanto não encontrar a rocha, ele não lança os alicerces do fundamento. Ou seja, enquanto ele não encontrar o propósito, a palavra rema, enquanto ele não entende quem é Cristo de verdade para ele não para de buscar essa palavra, ele não para de edificar a sua casa.
E aqui, quando Jesus está falando a respeito de casa, Ele está falando a respeito da vida que você está construindo quando você ouve o Evangelho dele. Preste atenção, meus irmãos. Aqui Jesus está lançando as bases do seu reino. Ele está dizendo: se você é meu discípulo, você vai receber o meu Evangelho e você vai viver de acordo com aquilo que eu estou ensinando. Você vai perseverar sobre essa palavra. Você vai cavar. Você não vai simplesmente fazer parte da multidão e me seguir por algum momento. Toda a sua vida vai ser alicerçada na rocha e você não vai desistir. É isso que Ele está querendo nos ensinar. Normalmente, querido, preste atenção em algo. Existem coisas na nossa vida, milagres, cura, libertação, que elas vão acontecer instantaneamente. Você recebeu a palavra, creu, você é curado e liberto. Mas tem coisas no reino, diz o Evangelho de Cristo, que vai ser tomado por esforço. Esse homem prudente que Cristo fala a respeito dele, ele realizou um sacrifício maior do que aquele insensato, que poderia também ser um crente, que poderia também ser um cristão, mas ele foi além do que se esperava dele. Ele realizou um sacrifício maior. Você sabe o que ele fez? Ele não se importou com a aparência do seu ministério. Ele construiu a sua casa, a sua vida, do oculto para o visível. Meus amados irmãos, tudo aquilo que nós mostramos em público, o poder, a unção, a graça, é construído no oculto. Ninguém vê, só eu e Deus. Mas esse homem insensato, ele se preocupou com a aparência da casa, com a tinta que ele ia pintar a casa, com o jardim que ele ia colocar na frente da casa, com o tipo de porta, de janela, de cortina que ele ia colocar dentro da casa. Ele se importou com a aparência. Ele não se importou com aquilo que ninguém vê. E é assim, preste atenção em algo, para esses dois homens, eles não estão isentos de passar por dias ruins. Sabe por quê? As tempestades da vida que vêm até nós, as dores, as lutas, elas vêm para legitimar se a tua casa, se a tua vida está realmente firme, se você realmente está com Cristo. Meus amados irmãos, eu sei que o que eu vou falar aqui, muitos já têm falado, já falaram, mas é triste o momento que nós estamos passando, dessa crise, desse vírus, a pandemia. Mas infelizmente a pandemia mostrou uma realidade na vida de muitos cristãos, que eles não estavam construindo a sua casa sobre a rocha, que eles estavam lançando os alicerces da sua vida na sua razão humana. E o que aconteceu? A pandemia veio, nos priva de estar presentes no culto, e nós descobrimos que nós não amamos a Jesus como a gente pensava, que nós não estávamos crendo na palavra dele como a gente pensava. Muitos cristãos pensaram: não, eu estou firme, eu estou na rocha, eu estou na palavra, eu estou queimando de amor por Cristo. Mas quando a pandemia veio, a realidade mostrou que era um crente frio, vazio, que estava esperando a primeira oportunidade para esquecer dessa vida de igreja, para não mais edificar a sua casa. Era alguém que não estava cavando, era alguém que estava de culto em culto, vivendo na força do braço a vida cristã. Deixa eu te contar uma história. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu morava num sítio, e numa noite eu saí com o meu avô para visitar um tio meu, uma tia, e a gente passou ali de noite algumas horas na casa dele. E a casa, naquele tempo, era uma casa muito humilde, só de sapê e algumas vigas. Enquanto nós estávamos ali, veio uma grande chuva de vento, e o lugar onde esse meu tio morava era uma baixada. Então o vento vinha com toda a força e batia na casa. E quando foi no ápice daquela chuva forte de vento, a casa começou a balançar. O meu tio e o meu avô pegaram nos umbrais da porta onde sustentava a casa e apoiaram com toda a força para que a casa não caísse em cima de nós. Você sabe por que isso aconteceu?
Porque era uma casa sem alicerce. Tinha só alguns sustentos ali para manter o teto sobre a cabeça. Mas não era uma casa que tinha alicerce. Então quando o vento veio, bateu forte. Muitos de nós, muitos cristãos estão vivendo assim. Vivendo a vida cristã na força do braço, sustentando a casa. E o vento bate. Mas quando você está com Cristo, Ele sustenta você. Porque Ele está na rocha. Aleluia! Se você quer, dê um aplauso a Jesus agora. Se a tua vida tem estado na rocha, se você tem edificado a sua casa na rocha, aplauda Jesus. E se você está aqui, a tempestade bateu, a dor veio, mas você está na casa dele. Você vai lá da rocha, você está firme. Você não vai cair, você não vai ser abalado, porque você está na rocha. Você está onde te dá sustento e força. Você já parou para pensar que nas tempestades mais difíceis da sua vida, por que você se manteve firme? Foi porque você sabia demais a respeito da fé ou da palavra? Ou porque Cristo estava com você e você edificou a sua casa e dia após dia você vai construindo a sua vida? Querido, nem sempre o conhecimento nos coloca realmente firmes diante da tempestade se eu não decidir colocar em prática. Tem muitos homens de Deus que sabem muito a respeito da palavra, meus irmãos, que destrincham a Bíblia de conhecimento, mas não praticam a palavra, só ouve, só prepara sermões, mas não edifica a sua vida, mas não conhece de fato a rocha. Conhece o terreno, conhece o ambiente, conhece o espetáculo, conhece o show, mas não conhece a rocha. Eu tenho descoberto algo, meus amados irmãos, que no tempo que eu mais precisei, o conhecimento que eu tinha não me ajudou tanto. Mas conhecer o Cristo que traz esse conhecimento me manteve firme. Conhecer aquele que é a razão desse livro aqui, meu irmão. Conhecer Ele. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está querendo dizer? É conhecimento bíblico da palavra? Ou é Ele mesmo que é a verdade? Porque Ele diz lá em João, no capítulo 14, versículo 6: eu sou a verdade. É uma pessoa, não são simplesmente palavras a respeito dele. Então, meus queridos irmãos, preste atenção em algo. Quando a tempestade vem e a luta, a chuva forte bate, os ventos batem na casa, é para legitimar a sua fé, se você realmente está na rocha. Perceba, quando Jesus, antes de falar a respeito desses dois homens, ele diz o seguinte, no versículo 43 do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 43 e 44, antes de Jesus falar a respeito da casa na rocha do homem prudente, ele fala o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vendiam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está falando que a tempestade, a chuva vai bater nessa casa para legitimar se caso o fruto desse homem é bom ou não. Se aquilo que ele está produzindo provém de uma verdade que ele está praticando, ou de uma verdade que simplesmente ele está conhecendo e não está colocando em prática. Jesus fala a mesma coisa em Mateus, no capítulo 7, alguns versículos, no versículo... Deixa eu pegar a referência. No versículo 22 e 23, olha só o que Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus estava falando aqui? Que esses homens estavam se portando com a aparência do seu ministério, com a aparência daquilo que eles estavam fazendo. Jesus não criticou a obra deles, criticou eles, porque eles estavam fazendo sem estar alicerçados na rocha. Porque logo após Jesus fala, o homem prudente é aquele que coloca a sua casa sobre a rocha. Ele cava fundo, ele constrói o seu ministério até encontrar a rocha. Daí você me fala, mas Josi, eu não exerço nenhum ministério diante da igreja, eu não sirvo em nenhuma área. Todo cristão, todo crente tem um ministério diante de Cristo, e é o ministério mais importante do que um cargo dentro da igreja. Queridos, a tua vida prega. E qual verdade a tua vida tem pregado? Que você é uma casa que está na rocha, ou uma casa que está construindo sem alicerces e fundamento? Qual é a conduta que você tem tido quando a tempestade vem? Quando a frieza espiritual bate, eu não quero louvar e adorar o Senhor. Quando a frieza vem até mim e eu cogito na minha mente, hoje eu não quero ir no culto. Que tipo de casa você é? Você é uma casa que provê sacrifício ao seu Senhor? Você é uma casa que tem abrigado o Espírito Santo dele? Porque a palavra nos diz, queridos, que Deus não habita mais em templos construídos por mãos de homens. Esse espaço aqui, quando esse momento acaba, é somente construção. A verdadeira casa é o seu coração, é a sua vida. A verdadeira igreja é você carregando uma mensagem dentro da sua vida, dentro do seu coração. E o que você tem pregado ao mundo hoje? Qual mensagem essa igreja que é você tem anunciado para o mundo? Talvez muitos de nós não temos a oportunidade ainda de estar atrás de um púlpito anunciando a palavra. Mas a mensagem mais importante a ser pregada por mim não é aqui atrás, querido. É quando eu saio daqui e a tempestade vem para ver se aquilo que eu preguei eu creio de verdade, ou eu estou falando fábulas e coisas bonitas para vocês se alegrarem. Todo pregador, ele precisa ter a sua mensagem legitimada. Por quem? Pelo próprio Deus. Quando Jesus estava construindo, estava finalizando a sua mensagem, há um testemunho a respeito dele. Quando Jesus, ali no versículo 28 do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você sabe o que os escribas e os fariseus faziam quando eles pregavam e ensinavam no templo ou nas sinagogas? Moisés disse, Josué disse, Abraão disse, por isso façam. Com Jesus não acontecia assim. A multidão via que ele tinha autoridade, porque ele não se escorava em outras fontes para legitimar aquilo que ele estava pregando. O que legitimava a mensagem de Cristo é o próprio Deus. Ele pregava. Por isso que Jesus fala assim, façam isso porque eu estou fazendo. E você sabe o que acontece alguns capítulos atrás? Para provar se realmente Jesus estava na rocha, se o ministério dele seria na rocha, se o ministério dele seria de aparência, Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Mateus capítulo 4. 40 dias e 40 noites sendo tentado para ver se ele estava na rocha. E como que Jesus respondeu? Com a palavra. Você pode usar a rocha também como um simbolismo da palavra. Quando a tempestade vir, quando o diabo vir, se você lançar contra ele a palavra de Deus, meu irmão, você vai estar firme, ele não vai poder te abalar. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vem tentar me derrubar com mentira. Eu estou na rocha, Satanás. Eu estou na palavra, Satanás. Eu conheço porque eu pratico.
só nesse momento? Não, querido. No dia mais difícil de dor de Cristo, Cristo no Getsemane, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Havia uma revelação de Deus, que um dia enviaria o Cordeiro de Deus para morrer na cruz por cada um de nós. E Jesus, sabendo dessa mensagem, sabendo dessa profecia, dessa revelação, ele fala: Pai, eu estou na rocha. Eu estou na rocha. Então seja feita a tua vontade. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque ele escolheu também, não diferente de nós. Quando Jesus esteve nesse mundo, querido, a palavra diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele não atuou nesse mundo baseado na sua divindade, em todo o seu poder, mas ele dependeu o tempo todo de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, para fazer aquilo que ele fez. Ele não disse para nós assim: olha, eu acho que vocês devem fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso daqui. Tudo aquilo que Jesus ensinou, ele praticou antes de ensinar. Por isso que ele tinha autoridade. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você que está aí com o seu coração aberto, com sua alma, com seu espírito batendo, clamando por Deus dentro de você, vale a pena ou não acreditar em Jesus, sendo que ele viveu tudo aquilo que ele ensinou? Vale a pena ou não dar crédito à palavra dele? Meus amados, vocês não estão me ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo Cristo que fala por meio de mim. Todo homem que se levanta para pregar é um agente de Deus, é um mensageiro, é um comunicador. Quando você ouve alguém pregar, você não está ouvindo o Josi pregar. Você está ouvindo Jesus falar com você através da palavra e da revelação que ele colocou dentro de mim para ser um veículo para compartilhar com você. Então creia. E eu quero agora, nesse momento, pedir que você possa olhar para dentro da sua vida. Porque talvez tem áreas ou tem cômodos dessa casa que você está edificando que precisa estar na rocha. Talvez eu estou falando com alguém aqui que até ontem estava pensando: não adianta mais esperar, não adianta mais crer, não acontece nada de novo. Eu estou cansado de esperar as promessas, eu estou cansado de esperar o milagre, eu estou cansado de esperar que a minha família se converta, eu estou cansado de esperar que o meu filho leve as coisas de Deus a sério, eu estou cansado de esperar que a minha esposa venha para a igreja comigo ou persevere na fé comigo. Eu estou cansado de esperar que o meu marido seja um homem prudente na casa de Deus. Eu não quero mais. Mas hoje, querido, Cristo está te falando: persevera mais um pouco. Você está na rocha. Você está na rocha. Você está sendo capacitado para resistir e para ficar firme no dia mau. E eu lhes prometo, querido, aliás, Cristo me promete que naquele dia, quando Ele voltar, se você estiver firme na rocha, você não precisa temer ficar nesse mundo, porque você vai com Ele, você vai se encontrar com Ele nos ares. Portanto, eu quero ouvir a sua expressão agora, a sua adoração, se você crê nessa palavra, se você crê que você é a igreja que está esperando ardentemente pela volta do Cordeiro, pelo noivo, se você é a casa que tem estado iluminada com a palavra, eu quero que você dê o seu melhor aplauso para Cristo agora, em nome de Jesus. Se você está na rocha, não tem por que temer, porque a palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o único amor verdadeiro é o amor de Cristo, porque a palavra diz que Ele escolheu dar a vida
por nós da cruz. Ninguém tirou a vida de Cristo, Ele a deu voluntariamente. E Ele diz que aquele que ama os seus amigos escolhe dar a vida pelos seus amigos. E Cristo te escolheu para que a vida dele fosse entregue na cruz. Ele é o seu melhor amigo. E ele não é aquele tipo de irmão que recebe um irmão adotivo na família e não o recebe bem. Ele é aquele tipo de irmão que recebe um irmão adotivo e acolhe. E hoje nós fazemos parte da família de Deus, porque Cristo, nosso irmão primogênito, venceu a morte, ressuscitou, o primeiro de muitos, para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de agora construir a nossa casa sobre a rocha. Para concluir, meu irmão, a mensagem dessa noite, eu gostaria de ler mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: chegaram lá? Vamos todos nós acompanharmos junto a leitura desse texto, desse versículo. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Meus amados irmãos, nessa noite eu lhes preguei o Evangelho. Eu lancei o fundamento dessa palavra baseado no Evangelho de Cristo. Agora vocês vão sair daqui para suas casas nesse final de sábado à noite. Agora é com vocês. Agora é com vocês decidir viver essa palavra. Agora é com vocês decidir colocar essa palavra em prática. Eu lancei o fundamento. Eu falei a respeito da verdade. Eu falei a respeito daquilo que Cristo pode fazer. Agora cabe a cada um de vocês experimentar no seu dia a dia o que Ele realmente pode fazer nas áreas que só vocês sabem que Ele precisa fazer e mudar. Coloque-se de pé, igreja do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, pelos seus discípulos que estão aqui nessa noite, Senhor.